Boa noite a todos. Estamos dando início a mais uma mesa sobre atenção ao paciente com doença em estado crítico. Gostaria de apresentar o primeiro palestrante, o Dr. Erley Joslan Santos Bispo. Ele é médico com experiência em UTI, trabalha no Português e no IMIP, e vai trabalhar conosco hoje à noite sobre os critérios de admissão e alta em pacientes em UTI, em unidade de tratamento intensivo. Boa noite, doutor. Fique à vontade. Boa noite, doutora Deusenir. Boa noite, pessoal. Primeiro, agradecer o convite de estar aqui hoje, podendo falar um pouquinho sobre o UTI, principalmente os critérios de admissão em alta. Quando a gente fala em critério de admissão em alta, na verdade, poderia ser diretamente falado IAM, infarto agudo, choque cardiogênico, choque séptico, mas eu tentei trazer hoje uma abordagem um pouco diferente para raciocinar em cima da indicação, raciocinar em cima da prioridade que a gente vai oferecer para os nossos pacientes, tanto no ambiente de emergência, quanto no ambiente de enfermaria, de centro cirúrgico, onde houver a necessidade daquele paciente ser monitorizado ou ter alguma intervenção mais específica em relação à UTI, né? Então, primeiro, o que é a unidade de terapia intensiva? O que é a UTI? E a UTI nada mais é do que um local onde se habitam pacientes graves, né? Onde fica ali, onde são transferidos e monitorizados os pacientes graves. Mas qual o contexto de uma UTI? Por que é que precisa ter uma UTI? Por que que ela é uma UTI? Então, ela é uma UTI porque ela tem alguns recursos humanos específicos. Por exemplo, uma assistência especializada 24 horas. Então, tem profissionais, sejam médicos, fisioterapeutas, técnicos de enfermagem, enfermeiros, que são especializados no cuidado do paciente grave. Estão ali no cuidado 24 horas, seja no plantão de 12 horas, seja no plantão de 24. Tem a capacidade, esse profissional especializado tem a capacidade de realizar diagnósticos específicos e intervenções específicas. Então, dentro de recursos humanos que eu tenho na UTI, eu tenho um profissional especializado para monitorizar, relacionar a um diagnóstico e intervir. Da mesma forma, a UTI tem recursos físicos. Então, temos tecnologia e materiais suficientes para também promover monitorização do paciente, promover diagnóstico e promover intervenção. Então, esses dispositivos são capazes, além de monitorizar, de também relacionar diagnósticos, ou muitas vezes a assistência especializada vai fazer com que leia-se essa monitorização e chegue a um diagnóstico. Então, toda vez que a gente pensa em uma UTI, a primeira coisa que a gente tem que pensar é um local de restauração da saúde e prolongamento da vida. Tem pessoas que acham que para a UTI é o paciente morrer. Na verdade, não. A gente o paciente é levado para a UTI para restaurar a vida, para prolongar a vida. Então, vocês vão perceber daqui a pouco, eu vou mostrar que, na verdade, a UTI não é lugar para morrer, é lugar para viver, tá? Então, tirar esse preconceito de que a UTI vai paciente para morrer. Vai paciente grave? Vai, mas também vai paciente que precisa ser monitorizado, como vocês vão ver. Então, como eu falei, o lugar da UTI é de um paciente grave, de um paciente crítico. Mas o que é um paciente crítico? O que é um paciente grave? Então, a gente tem sistemas fisiológicos, né? O sistema cerebral, o sistema nervoso, desculpa, perfeito. E aí, dentro desse sistema fisiológico, há, às vezes, um comprometimento de um ou mais sistemas. Então, começa aqui, inicialmente, a definição de um paciente crítico. É um paciente que tem um comprometimento de um ou mais dos seus sistemas fisiológicos. Esse comprometimento, ele leva a risco à vida. Então, não é qualquer comprometimento, é um comprometimento capaz de levar risco à vida. E existe uma perda da autorregulação da fisiologia do doente, da fisiologia de cada sistema, de cada órgão. Então, o que é que acontece? A gente tem, por exemplo, o sistema nervoso central, onde, por exemplo, um paciente que tem uma hipertensão intracraniana, existe ali um comprometimento desse sistema, existe um risco à vida por conta dessa hipertensão intracraniana e houve uma perda da autorregulação para que essa condição acontecesse. Da mesma forma, alteração no sistema pulmonar respiratório, no sistema cardiovascular, no sistema renal, gastrointestinal, imunológico, endócrino, muscular, osteoarticular e também outros sistemas, como hematológico, por exemplo. Então, todos esses pacientes
que tem alteração, comprometimento de qualquer um desses sistemas que leve risco à vida ou potencialmente possa levar a risco à vida e que haja perda da autorregulação do sistema, esse paciente com certeza vai necessitar de quê? Vai necessitar de monitorização, ele vai precisar ser monitorizado de perto, ele vai precisar de um diagnóstico, o que é que ele tem, qual o problema que ele tem e como eu posso intervir nesse problema. E com certeza esse paciente precisa de uma assistência contínua. Ele precisa ser monitorizado 24 horas, porque ele corre risco de necessidades de o quê? De que sejam feitos diagnósticos específicos e intervenções específicas em um curto espaço de tempo. Então, quando o paciente necessita de monitorização, diagnóstico, intervenção e assistência contínua, esse paciente precisa de uma UTI. E por que ele precisa de UTI? Porque esse paciente é dito grave. Tá? Então, esse paciente grave agora vai apresentar sinais de instabilidade clínica, seja uma instabilidade do sistema nervoso central, por exemplo, doenças como AVC hemorrágico, acidente vascular encefálico isquêmico, um traumatismo crânioencefálico, um mal convulsivo, da mesma forma os distúrbios do sistema respiratório, hipóxia, hipercapnia, um tromboembolismo pulmonar, sistema cardiovascular, a gente tem infarto, insuficiência cardíaca, choque, tá? Renal, insuficiência renal aguda, distúrbio ácido básico, distúrbio eletrolítico, gastrointestinal, insuficiência hepática. Insuficiência hepática aguda acontece com relativa frequência nos doentes que vão para a UTI, hemorragia digestiva e úlcera perfurada, sepse, choque séptico, candidemia, crise tireotóxica, insuficiência adrenal, cetoacidose, rabdomiólise. Então, todas essas são condições em que o paciente vai necessitar de UTI. Mas muito mais do que decorar cada doença que vai levar o paciente à UTI, é entender que um paciente que tem alteração, que tenha comprometimento de um dos sistemas fisiológicos potencialmente capaz de levar risco à vida, esse paciente vai precisar de UTI. Então, muito mais do que decorar quais são os diagnósticos que vai levar para a UTI, é entender que, se há comprometimento e esse comprometimento envolve risco à vida, esse paciente é um paciente grave ou potencialmente grave e ele precisa de uma UTI. Então, dentro dessa necessidade de avaliação aí, se os sistemas estão funcionando bem, se não estão funcionando bem, existe um score chamado score SOFA. Esse score foi validado principalmente no contexto do paciente com sepse, mas é um score que a gente acaba extrapolando e utilizando no nosso dia a dia para avaliar acerca de disfunção e de falência orgânica. Então, o que é disfunção? É um órgão que estava funcionando bem e que por algum motivo ficou disfuncionante, parou de funcionar de forma adequada. Esse órgão, o próximo passo dele, se a gente não intervir de forma adequada e rápida e precoce, é evoluir para a falência. O órgão entra em falência. E alguns órgãos a gente tem como dar assistência. Por exemplo, o rim, quando ele entra em falência, a gente tem como dar assistência com hemodiálise. Mas o fígado, por exemplo, quando entra em falência, a nossa assistência é fazer um transplante hepático, se esse rim não melhorar, se esse fígado não melhorar, desculpa. Então, assim, existem situações e situações onde a falência pode ser recuperada ou pode haver um suporte específico para aquela disfunção e falência, e outros que não há, tá? A não ser que seja uma intervenção maior como o transplante. Então, quando a gente olha aqui esse score SOFA, existem alguns pontos, por exemplo, essa relação PaO2-FiO2, que a gente chama de índice PF, coletado na gasometria e olhado quanto tem a pressão parcial de oxigênio na gasometria do paciente e quanto de oxigênio eu estou dando, qual a fração inspirada de oxigênio. E aí é graduado em valores de 0 a 4. 0 é o melhor valor e 4 é o pior valor. E a gente faz isso tanto para essa relação PaO2-FiO2, como plaquetas, avaliação da pressão do sistema cardiovascular, Glasgow, creatinina e bilirrubina. Então, tudo isso, de certa forma, a gente está avaliando o quê? Os sistemas fisiológicos do paciente e procurando se há alguma alteração que envolve risco à vida do paciente, se há alguma alteração que vai ser necessária indicação de UTI. Então, claro que aqui é um resumo, não tem todos os sistemas fisiológicos, mas tem pelo menos os principais que vai levar esse doente para a UTI. Então, quando a gente tem aqui o número 0 para cada um desses sistemas, não há nenhuma lesão daquele órgão. O órgão está normal, está funcionando bem. Então, a gente diz que está normal. Agora, se há uma classificação aqui alterada de 1 a 2, a gente começa a dizer que há uma disfunção orgânica, que esse órgão não está funcionando adequadamente. E por não estar funcionando adequadamente, precisa de alguma intervenção. A gente precisa investigar, primeiro monitorizar é coletei o exame e vi que esse exame está alterado.
Vou precisar fazer uma monitorização maior? Vou precisar não fazer uma monitorização maior? Vai depender do perfil. E uma vez que eu monitorizei, eu preciso entender, dar um diagnóstico do que está causando aquela alteração e, por consequência, intervir naquela alteração com vistas a melhorar essa disfunção e retornar esse paciente para um estado normal. Agora, muitas vezes a gente não consegue melhorar essa disfunção, ou a gente pega essa disfunção já num momento muito mais avançado, onde ocorre uma falência orgânica, mais ou menos aí relacionado a um score de 3 ou 4 do SOFA para cada uma desses sistemas. Então, dessa forma, fica um pouco mais simples da gente tentar entender um paciente que tem uma disfunção orgânica, que tem uma falência orgânica ou que não tem alteração nenhuma relacionado àquele sistema. E dessa forma, nosso objetivo aí também com essa escala é monitorizar melhor o paciente e entender em que momento a gente está intervindo para dar o suporte adequado e, consequentemente, melhorar aquele sistema. E aí, pronto, agora a gente chega então na percepção de como é que o doente chega na UTI. Então, tem a jornada do paciente grave. Esse paciente grave, inicialmente, pode estar na emergência, ele estava internado na enfermaria e, de repente, ficou grave por algum motivo, teve uma parada cardiorrespiratória, teve um edema agudo de pulmão, ou esse paciente estava vindo de um outro serviço, né? Estava vindo de uma UPA, estava vindo de uma outra emergência de um outro hospital, ou até mesmo de uma outra UTI de outro hospital, ou estava vindo de um centro cirúrgico. Um paciente que foi operado por uma cirurgia grande, complexa, e acabou nem intercorrendo, mas precisou ser direcionado para a UTI para monitorização, ou é um paciente que acabou intercorrendo no bloco cirúrgico e precisa agora ser também encaminhado para a UTI. Então, esses são as principais vias de entrada do paciente grave para a UTI. E aqui entra exatamente os critérios de admissão. Cada paciente desse que vai estar na emergência, vai estar na enfermaria, vai estar no bloco cirúrgico, vai respeitar alguns critérios para que ele entre na UTI, ou seja, os critérios de admissão. E aqui eu pontuei 5 critérios. Primeiro, disponibilidade de leitos. Não adianta nada a gente falar em transferir o doente para a UTI se não houver leito específico para aquele paciente. 2, diagnóstico e necessidade do paciente. Será que esse paciente de fato tem indicação? Será que a condição dele não pode ser tratada na enfermaria? Será que a condição dele não pode ser tratada ambulatorialmente? Então, questionar se há indicação. Ou seja, a disfunção orgânica, a falência orgânica, a instabilidade clínica e hemodinâmica. E aí, uma vez que eu tenho o leito disponível e tenho indicação de UTI, eu tenho que me perguntar se os serviços médicos disponíveis na instituição suportam aquele diagnóstico, aquele paciente. Por exemplo, não adianta chegar um paciente na emergência com um infarto agudo do miocárdio da parede anterior, extenso, ou seja, um infarto que possivelmente levar um paciente a um choque cardiogênico, e eu pedir vaga num hospital, na UTI de um hospital que não tenha um local onde aquele paciente possa fazer um cateterismo e uma angioplastia. Por quê? Porque eu não vou estar oferecendo o tratamento, a intervenção que aquele paciente precisa naquele momento. Então, eu tenho também que ponderar quem é o paciente, para onde eu estou mandando e se há serviço adequado para receber aquele paciente, para fazer uma conduta adequada àquele paciente. Quarto ponto, potencial benefício para o paciente em relação à intervenção terapêutica e prognóstico. Então, será que tem potencial benefício o tratamento que eu vou oferecer para esse paciente? Será que esse paciente se beneficia? Será que o prognóstico dele não vai ser um desfecho negativo, independente do que eu fizer? Então, também há esse questionamento. E a priorização conforme a condição do paciente. Então, esses 5 pontos principais são os critérios de admissão que a gente vai utilizar. A leito disponível, a indicação de UTI, a suporte adequado, a potencial benefício na nossa intervenção na UTI e qual a prioridade que esse paciente vai ter de ser direcionado para a UTI. Então, quando a gente fala de prioridade, primeiro, quem está lá na emergência vai solicitar a vaga, né? Quem está em outro setor que vai transferir esse paciente para a UTI, vai solicitar a vaga de UTI. E ao solicitar a vaga de UTI, precisa primeiramente comunicar ao paciente e comunicar aos familiares. Deixar sempre o binômio paciente-familiar ciente de tudo o que está acontecendo. E, consequentemente, a responsabilidade da admissão vai ser do médico plantonista, do intensivista, que vai estar na UTI e vai receber esse doente. Mas antes de receber, em serviços públicos, principalmente, esse intensivista, ele vai fazer um processo de triagem. Ele vai definir as prioridades de quem vai para a UTI em determinada prioridade. E por que definir prioridade? Por que não simplesmente pedir a vaga e o doente vai? Por causa disso aqui, ó. No SUS, temos mais ou menos 20 mil leitos
de UTI para 150 milhões de pessoas, de potenciais pacientes. Diferente do sistema privado, que a gente tem praticamente a mesma quantidade de leitos para 50 pessoas que pagam um plano de saúde, ou que podem financeiramente pagar por um leito privado, e somente 50 milhões. Então, no SUS existe uma demanda 3 vezes maior por leito de UTI. Consequentemente, as UTIs do SUS são sempre UTIs cheias e, consequentemente, de pacientes com perfis mais graves do que os perfis de pacientes em serviços privados, que tem mais leito disponível, então pode receber pacientes com menos necessidade, vamos dizer assim. Então, definir prioridades é isso, é entender quem é o paciente que vai mais se beneficiar naquele momento da minha intervenção, da minha monitorização e do meu diagnóstico. Na prática, nem sempre acontece assim, principalmente nos serviços privados, por motivo óbvio, tem mais leito disponível. Mas no SUS, cada vez mais o CFM vem trazendo resoluções no intuito de priorizar, dar prioridade, fazer uma triagem, como é feito na emergência. Na emergência, o paciente chega, ele recebe uma etiqueta azul, uma etiqueta verde, amarela, laranja ou vermelha, de acordo com a prioridade e necessidade de atendimento, com mais urgência ou menos urgência. E na UTI, cada vez mais está se direcionando também essas prioridades. E aí, quando a gente fala em prioridade, a gente primeiro tem que entender, novamente, UTI. O objetivo maior, monitorizar. Dessa monitorização, eu faço um diagnóstico, continuo monitorizando esse doente, independente do diagnóstico que eu faça, desde que fazer o presuma. E, uma vez diagnosticado, uma vez que eu tenho esse paciente monitorizado, eu começo a fazer a intervenção. E essa intervenção pode gerar novos diagnósticos por complicações, por alterações do quadro do paciente de base, e, consequentemente, eu sigo monitorizando esse doente enquanto ele precisar de uma monitorização contínua, de uma monitorização especializada 24 horas. Ok, está na UTI, esse paciente precisa de monitorização, diagnóstico e intervenção, mas como é que eu vou priorizar quem é que vai fazer parte disso aqui? Então, primeiro eu me pergunto, há uma limitação do suporte terapêutico? E quando eu falo eu me pergunto, isso aqui é uma resolução do Conselho Federal de Medicina. Então, a primeira pergunta é, a limitação do suporte terapêutico, ou seja, o que eu tenho para proporcionar esse paciente na UTI? Será que ele se beneficia de tudo ou tem alguma limitação de fazer determinados procedimentos, determinadas intervenções? Então, eu tenho aqui um paciente que pode se beneficiar, sim, e um paciente que não pode, que tem a limitação, sim, ou que não tem a limitação. E aí, dentro do paciente que não tem limitação ao suporte terapêutico, primeiro, a gente olha aquele paciente que necessita de uma intervenção a suporte à vida e tem alta probabilidade de recuperação. Como assim? Não entendi. Exemplo, um paciente de 40 anos que fez uma pneumonia lobar importante, entrou em uma insuficiência respiratória, precisou ser entubado. Esse paciente provavelmente começa a ser esquema antibiótico, cerca de 48, 72 horas com remissão do quadro, esse paciente possivelmente já pode ser entubado, e aí a depender de cada caso, obviamente. Mas a probabilidade de recuperação desse paciente é alta. Então, ele precisou de uma intervenção, qual a intervenção? Intubação, por conta de um diagnóstico. Qual foi o diagnóstico? Insuficiência respiratória aguda. E aí, comecei antibiótico, também uma segunda intervenção, esperei esse paciente melhorar e consigo extubar esse paciente, uma outra intervenção. Por quê? Porque esse paciente tem alta probabilidade de recuperação. Agora, eu tenho um paciente que não tem limitação ao suporte terapêutico, mas ele necessita ser monitorizado. Ele necessita ser monitorizado porque ele tem um alto risco de precisar de intervenção imediata. Por exemplo, chegou um paciente de um bloco cirúrgico, de uma cirurgia grande, exemplo, uma cirurgia cardíaca. Esse paciente chegou bem, mas esse paciente tem um potencial risco de evoluir com problemas da qual intervenções sejam necessárias. Esse paciente pode evoluir com um sangramento importante, fazer um choque hipovolêmico, pode evoluir com uma vasodilatação importante, após a circulação extracorpórea, e fazer um choque do tipo séptico. Então, um choque do tipo vasoplégico. Então, existem condições potencialmente capazes de levar aquele paciente a ter um risco à sua vida, mas naquele momento o paciente está bem. Mas ao longo aí das próximas horas, aquele paciente corre um grande risco de sofrer alguma necessidade de intervenção. Então, esse paciente também é classificado dentro da prioridade que já eu mostro para vocês. Agora, existe alguma limitação ao suporte terapêutico? Existe uma limitação, ou seja, tem alguém que talvez eu não possa fazer alguma coisa. Como assim? Vamos lá. Se ele tem limitação, primeiro, ele tem limitação porque ele é um paciente terminal? Sim ou não? Se ele não é um paciente terminal,
E quando eu falo terminal, eu quero dizer o quê? Um paciente que já está no seu fim de vida. Quando eu falo fim de vida, eu não quero dizer necessariamente que é um idoso de 90, 100 anos que já está ali na sua senilidade. Às vezes, a terminalidade, o fim de vida, é de um paciente de 19, 20 anos que tem uma doença intratável, incurável e que não tem prognóstico curativo. Ou seja, mesmo que eu dê todo o suporte possível, eu não vou alterar a condição de base daquele paciente. Eu não vou alterar a história natural da doença daquele paciente que vai culminar em óbito. Então, esse paciente é terminal? Não. Ok, esse paciente não é terminal, mas ele tem limitação ao suporte terapêutico. Então, vamos lá. É um paciente que tem limitação ao suporte terapêutico, mas não é um paciente terminal. E aí a pergunta é, esse paciente necessita de uma intervenção? Necessita. Mas esse paciente tem baixa probabilidade de recuperação. Então, como assim? Ainda não entendi. Vamos lá. É uma paciente agora hipertensa, diabética, coronariopata, revascularizada, que fez um quadro neurológico agudo e está precisando ser entubada por rebaixamento do nível de consciência. Veja, uma paciente, e essa paciente tem 92 anos. Então, imagina uma paciente idosa, multicomórbida, com uma nova alteração do sistema fisiológico agudo, né? Uma alteração com rebaixamento do nível de consciência. E se eu entubar essa paciente, a grande chance é que essa paciente não recupere. Por quê? Porque, primeiro, essa paciente idosa já não tem musculatura suficiente para aguentar muito tempo de ventilação mecânica. Então, provavelmente, ela vai ter um tempo prolongado de ventilação mecânica, talvez seja traqueostomizada, talvez fique mais tempo ali dependente dos cuidados de UTI. Então, mais provável há complicações, mais provável há infecções, entra num ciclo terapêutico, uma cascata viciosa de complicações e esse paciente acaba em óbito. Porque a gente já sabia que ela ou ele tinha a baixa probabilidade de recuperação. Então, cabe sempre priorizar nesse contexto e entender, será que esse paciente precisa da UTI nesse momento? Será que esse paciente não é uma prioridade menor em relação a um outro paciente que tem maior probabilidade de sobrevivência? Então, existem critérios de priorizar esses doentes para saber quem é que realmente vai ser beneficiado e quem talvez seja pouco beneficiado com essa terapêutica. Agora, ok, a gente partiu do princípio que a gente precisa de uma intervenção. Agora, se a gente partir do princípio de um paciente que precisa de uma monitorização, a gente também tem que entender a mesma coisa. Esse paciente precisa ser monitorizado, mas se esse paciente precisar de alguma intervenção, será que eu vou intervir? Então, a mesma coisa, vou dar o mesmo exemplo. Uma paciente, 92 anos, hipertensa, coronariopata, diabética, chega na UTI com a queixa de precordialgia. Será que eu vou submeter essa paciente a um cateterismo? Se ela entrar num choque cardiogênico, eu vou precisar entubar essa paciente, começar a droga vasoativa? Provavelmente não, tá? Claro que cada caso tem que ser discutido à beira-leito, particularidades existem, mas provavelmente não. Por quê? Porque existe uma baixa probabilidade de recuperação dessa paciente, tá? Agora, vamos para outra esfera. É um paciente terminal. É um paciente, por exemplo, oncológico, já em um estágio que não responde mais à quimioterapia, ou que não tem mais suporte adequado para fazer um tratamento, ou, pelo contrário, é um paciente que é um cardiopata, já com insuficiência cardíaca avançada, sem indicação de transplante, sem indicação de dispositivos que ajudem a contratilidade ventricular e o aumento do débito cardíaco. Se esse paciente não tem mais um prognóstico em relação a melhora, né, uma intervenção relacionada à melhora do prognóstico desse paciente, talvez esse paciente também não se beneficie de UTI, porque meu objetivo na UTI é fazer o quê? É intervir, é sempre fazer intervenções visando ou cura ou recuperação. Se esse paciente terminal eu não viso cura nem recuperação, o ambiente mais adequado talvez não seja a UTI. Talvez seja esse paciente, se ele precisar estar hospitalizado, seja na enfermaria com a família, né? A família perto, passando por todo esse processo junto, dando dignidade para o paciente. E agora, claro, em caráter excepcional, esse paciente pode ser indicado para a UTI. Se esse paciente, por exemplo, tem um difícil manejo de secreção, esse paciente está com insuficiência respiratória e precisa ter algum cuidado maior, que a equipe de UTI tenha um pouco mais de manejo desse perfil de paciente com secreção respiratória, com dispneia. Então,
ele pode ser encaminhado para a UTI, a gente faz os cuidados iniciais e depois que esse paciente recupera, ele volta para a enfermaria ou até mesmo para casa, dependendo do perfil do paciente e da família, tá? Ou se esse paciente for um potencial doador de órgãos, também ele vai para a UTI, aí ele recebe todo o suporte, toda a intervenção necessária, mas não com objetivo curativo, mas sim com o objetivo de manutenção dos órgãos para um potencial receptor, certo? Então, quando a gente fala aqui em limitação, prioridade 1 é quem? É o paciente que não tem limitação, que se intercorrer eu posso intervir e intervenho pensando que ele tem alta probabilidade de melhorar. Prioridade 2 é o paciente que precisa de monitorização, porque ele pode intervir, e se ele, porque ele pode necessitar de intervenção. E se ele necessitar de intervenção, eu sei que se eu intervir, ele tem alta probabilidade de melhorar. Agora, prioridade 3 é um paciente que tem alguma limitação à minha intervenção. Então, esse paciente, se eu intervir, pode ser que melhore, mas a chance de melhorar é muito baixa. Prioridade 4, necessita de monitorização. Por quê? Porque pode intervir, porque pode intercorrer, e dessa intercorrência eu preciso intervir. Mas se eu intervenho, será que a probabilidade é alta? Não, a probabilidade é baixa, tá? Desse paciente sobreviver à UTI. E a prioridade 5 é um paciente terminal, é um paciente no qual os cuidados que a gente faz em UTI é muito mais visando uma terapia de cuidar da dignidade do paciente, do conforto, tá? Do cuidado em relação a levar aquele processo de morte ao ser mais digno possível. Já vou falar sobre isso. Então, quando a gente fala do cuidado com o paciente em UTI, esse paciente chegou na UTI. Não só chega o paciente e chega a família, tá? Então, você vai ter contato dentro da UTI com o paciente e com a família. Tem as UTIs ditas humanizadas, que eu não gosto muito desse termo, mas é relacionado à família estar dentro da UTI, e as outras... Está travando um pouco, para vocês, só para mim. E existe a necessidade de a família, às vezes, estar perto desse doente, UTIs que permitem isso. Mas tem UTIs que não permitem, não necessariamente por não permitir a família perto, em relação a 24 horas perto do doente, isso não é uma UTI não humanizada, tá? Mas, independente de conceitos, tem UTIs onde a família fica junto, e tem UTIs onde a família visita por 30, 40 minutos, uma hora, o paciente internado. Mas, independente disso, o que você precisa fazer é manter sempre informado, tanto o paciente quanto a família, sobre a doença e a terapêutica que você está levando, tá? Que você está considerando. Porque o paciente tem o direito de saber o que é que ele tem de doença e qual a sua programação em relação ao que você vai fazer para esse doente. Mas, obviamente, que ele precisa de sigilo, porque o paciente é resguardado pelo sigilo médico. Ou seja, não é para comentar o que não é necessário ser comentado. Da mesma forma, dignidade e respeito, imparcialidade. Você não precisa ser parcial no que você pensa sobre o doente ou sobre a atitude do doente. O seu papel é cuidar e promover assistência. E demonstrar segurança e empatia. Parece simples, mas um paciente que está chegando na UTI é um paciente grave, é um paciente que está com medo, que já acha que vai para lá para morrer. Então, se você demonstrar insegurança, tudo que o paciente naquele momento não quer é se sentir mais inseguro, com mais medo, porque você não está passando segurança para ele. E empatia sempre, né? Se colocar na posição do paciente. O paciente não é mais um. A doença não é mais uma. Cada paciente tem uma história. Princípio da não maledicência. Isso daí rege a gente desde que entra na faculdade. Primeiro, não fazer o mal. E muito mais do que a medicina, né? Rege como cidadãos que somos. Primeiro, não fazer o mal. E lembrar sempre, perguntar o quanto o paciente deseja saber. Porque, de repente, o paciente, ele não quer saber as informações, e ele tem o direito de não saber. Mas se ele quer saber, ele tem o direito de saber até onde ele quer saber. E, de repente, a gente fica naquela coisa de, será que eu vou falar isso para o paciente? Será que eu não vou falar? E, de repente, o paciente já sabe. E quando você vai falar aquilo para o paciente, você fala, não, eu já estou sabendo disso, e sei que é complicado, sei que meu caso é difícil, sei que eu tenho a chance de morrer. Então, é sempre jogar aberto, ser sincero, respeitando a dignidade do paciente. E registrar tudo em prontuário. O prontuário serve tanto para resguardar o médico do que fez, do que deixou de fazer, por que fez, por que não fez, juridicamente falando também, e também
serve para a segurança do paciente, porque outra pessoa da equipe, outro médico, outro profissional que entrar no prontuário do doente vai entender o que é que aconteceu com aquele paciente e vai poder propor uma nova terapêutica ou um segmento daquela mesma terapêutica, tá? Então, sempre lembrar disso. E também lembrar, falando em dignidade e respeito, de chamar o paciente pelo nome. Às vezes, principalmente dentro da UTI, os leitos são fixos. Então, a gente acaba se acostumando a falar o leito 20, o leito 18, mas os pacientes mudam. E os pacientes que mudam, mudam por quê? Mudam porque tem um nome diferente, mudam porque tem uma história diferente, mudam porque tem complicações diferentes e muito mais do que isso. Mudam porque todo paciente é o amor de alguém. Isso foi uma frase que a gente recebeu lá na UTI do IMIP, de uma familiar que estava com seu paciente por um longo tempo internado, mas uma família sempre presente, e ela fez uma cartinha para a gente, essa frase me chamou bem a atenção, que era a primeira frase da carta. Todo paciente é o amor de alguém. Então, sempre lembro de chamar o paciente pelo nome, sempre lembro de respeitar a dignidade do paciente, porque ele está indo para a UTI com o objetivo de melhorar, mas na cabeça dele, o medo dele é que ele vai morrer. Então, lembrar, tem um critério de admissão, ok, mas sempre pense na dignidade do paciente, no respeito ao paciente. Agora, esse paciente que chegou na UTI, em algum momento ele vai sair da UTI, né? Então, vocês viram os critérios de admissão da jornada do paciente, e agora a gente tem a jornada que esse paciente vai sair. Às vezes esse paciente sai da UTI para um bloco cirúrgico e retorna em seguida. Às vezes esse paciente, infelizmente, vai a óbito. E lembra que eu falei que na UTI não é lugar de morrer? Porque cerca de 13% dos pacientes que morrem. Isso varia se é público ou privado, a depender do perfil da unidade, mas aí mais ou menos 10 a 20% dos pacientes que vão morrer. Então, 80% pelo menos dos pacientes, a gente espera que sobreviva. Então, por isso que sobrevivem. Então, por isso que eu falo, UTI não é lugar de morrer. Pelo contrário, é lugar de prolongar a vida, é lugar de restaurar a saúde. Agora, esses outros 80% vão fazer o quê? Vão receber alta. E para isso a gente entende os critérios de alta para dar alta para esse paciente. E se você entendeu os critérios de admissão, os critérios de alta ficam fáceis agora. Porque ao invés de eu te descrever critério por critério, é só você entender uma coisa. Olha, critério A, paciente que tenha seu quadro clínico controlado e estabilizado. Qual o quadro clínico? Lembra que aquele paciente que chegou com uma instabilidade clínica por alguma disfunção do sistema, esse paciente agora recuperou da instabilidade, ele está melhor, a instabilidade está controlada. Então, o que é que acontece? Esse paciente agora, que não vai mais me dar sinais, me dar indícios, e que vai continuar piorando, ou pelo contrário, um paciente que já melhorou, então, esse paciente tem condições de receber alta da UTI. E por que o asterisco? Porque o asterisco na recuperação é que nem sempre a gente vai conseguir recuperar 100% do que foi lesado, né? Por exemplo, um paciente que entrou por uma insuficiência renal aguda e acabou se tornando um paciente com necessidade de hemodiálise. O que levou à insuficiência renal aguda, a gente corrigiu, a gente já estabilizou o quadro. Ele não está tendo outros tipos de piora relacionadas àquele quadro inicial. Mas a necessidade de hemodiálise não precisa necessariamente ficar dentro da UTI para fazer hemodiálise. E muito menos precisa esperar esse rim funcionar novamente, não necessitar mais de hemodiálise para dar alta a esse paciente. Não, esse paciente pode ir de alta para a enfermaria e pode fazer sua hemodiálise aí conforme a prescrição da nefrologia. Inclusive, às vezes, esses pacientes podem até ir de alta, né? Alta para casa, quando são, por exemplo, renais crônicos. Então, nosso objetivo não é recuperar 100% do paciente e depois disso dar alta. Nosso objetivo é controlar e estabilizar. Se a gente conseguir recuperar 100%, perfeito. Mas nem sempre a gente faz essa recuperação 100%. Às vezes, essa recuperação é feita no ambiente posterior, na enfermaria, onde a gente vai chamar de reabilitação, tá? Ou esse paciente agora, a última opção, é um paciente que a gente utilizou todo o arsenal terapêutico, curativo e restaurativo, e esse paciente precisa permanecer no ambiente hospitalar, mas talvez de maneira mais digna não seja a UTI o local. Por quê? Se na UTI eu tenho como objetivo intervenção, curativo, o que é que eu vou fazer? Eu estou postergando uma coisa que talvez não haja mais indicação de ser postergada. Porque houve uma falha terapêutica. Exemplo, um paciente com choque séptico, onde eu já fiz todos os esquemas antibióticos possíveis e esse paciente continua piorando do ponto de vista de infecção. Uma bactéria multiresistente que não responde mais antibiótico. Qual a minha terapêutica em relação a esse paciente? Não tenho mais o que fazer. Esse paciente entra em falha terapêutica.
Da mesma forma, em cuidados paliativos, é um paciente já terminal, como eu falei, um paciente oncológico em situação avançada, que não tem mais condição de tratamento por quimioterapia, radioterapia. Então, esse paciente, muito mais do que necessitar ficar na UTI, passar um catéter de hemodiálise, passar um catéter central, ser entubado, é um paciente onde a gente precisa pisar o pé no freio e pensar muito mais na questão de terminalidade do quadro, porque quando a gente não consegue restaurar a saúde do paciente e quando a gente não consegue prolongar a vida dele de forma benéfica, o que é possível? Fazer cuidado, conforto e dar dignidade. E não que a gente não faça isso nos pacientes que não são cuidados paliativos. A gente faz. Não que não faça nos pacientes que não são falhas terapêuticas. A gente faz. Mas esses pacientes que são falhas terapêuticas e que estão em cuidados paliativos precisam urgentemente de dignidade, porque eles vão morrer logo. Então, quanto mais rápido você entender essa situação de complexidade de um doente chegando à sua fase final de vida, você vai conseguir trazer a família para perto, você vai conseguir mobilizar mais informações para ter um cuidado mais particularizado com esse doente, ter um conforto, deixar que esse paciente não tenha dispneia, não tenha dificuldade para tratar as suas dores internas, como eu vou mostrar aqui. Então, quando a gente fala de cuidado, basicamente é não prolongar a vida desse doente, não cometer uma distanásia de forma necessária sem que haja melhora do paciente. Então, por exemplo, medidas desproporcionais, terapia fútil. O que é que eu quero? O que é que eu quero fazendo uma terapia fútil num paciente que eu sei que não vai ter recuperação do quadro? Eu vou estar só médico que estou ali deixando aquele paciente vivo o máximo de tempo possível, porque aquele paciente não morre na minha mão. Certo, mas por quê? Qual o seu objetivo? Eu lembro sempre, primeiro, não fazer o mal, tá? Então, sempre refletir. Qual o cuidado que eu vou prestar a esse paciente é não prolongar a vida dele. Agora, do conforto, é aliviar o sofrimento. O paciente que está morrendo, ele não precisa morrer sofrendo. Ele tem que morrer, mas ele tem que morrer de maneira digna, de maneira confortável. E aí a gente vai tratar a dor, a gente vai tratar a dispneia. Lembrando que quando a gente fala de tratamento de dor, principalmente no contexto de um paciente em estágio terminal, a gente não está falando só de dor física, a gente está falando de uma dor emocional, a gente está falando de problemas em casa que não foram resolvidos e que às vezes o paciente sente a necessidade de resolver, porque esse paciente quer, sei lá, tem uma briga na família que quer resolver, está com uma dívida que quer resolver. Então, isso também causa dor psíquica, causa dor emocional e às vezes também isso se reflete em dor física, seja por uma questão orgânica, seja por uma questão não orgânica. E, por fim, dignidade. Esse paciente vai morrer, ele precisa morrer de forma natural. Eu não preciso antecipar a morte do paciente, mas eu também não preciso, e nem devo antecipar a morte do paciente, que isso é contra a lei, mas eu também nem devo postergar a vida desse paciente de forma fútil, porque eu estou tirando a dignidade desse paciente, estou impedindo o processo natural do óbito desse paciente. E aí aqui é o momento da família estar presente, de chamar a família junto, de deixar a família junto do paciente nesses momentos finais de vida dele. Por quê? Porque, imagina, sua avó, 100 anos, já passou tudo que você passou, passa lá na UTI, fica 20 dias internada na UTI, morre e você só consegue ver 30 minutos, uma vez a cada dia, nesses 20 e 30 dias. Então, olha, não sei, não acho isso bom para a família, muito menos para o paciente. Talvez se estivesse em casa ou numa enfermaria, com toda a família junto, talvez isso realmente fosse, e é, na verdade, o mais adequado em relação à dignidade e respeito do processo natural de morrer. E, consequentemente, esse paciente não precisa ficar na UTI. Fica na UTI em critérios excepcionais. Tirando os critérios excepcionais, esse paciente deveria ser indicado para um cuidado de enfermaria ou um cuidado em casa mesmo, com a equipe assistência. E por que a gente fala de cuidado, conforto e de dignidade? Porque todo paciente é o amor de alguém. Lembre sempre dessa frase. E eu agradeço aqui a minha participação. Nossa, Erley, sua apresentação foi belíssima. Obrigado, Extremamente didática. Acredito que os alunos estejam aí se deleitando e deve ter muita pergunta, né? Talvez não, porque você foi extremamente esclarecedor ao seu trabalho. Muito, muito, muito obrigada. E no final, eu espero que nós tenhamos uma excelente discussão. Obrigada, mais uma vez. Perfeito. Obrigado também, agradeço. Vamos ter agora a psicóloga, a doutora Maria Tereza Mota. Tereza, ela é preceptora da residência em cuidados paliativos, ela é psicóloga clínica do Hospital Oswaldo Cruz e também no Oswaldo Cruz ela trabalha na mastologia e na radiologia. Tereza, a palavra é sua.
Obrigada, Deusani. Boa noite e muito obrigada, né, por essa oportunidade, por estar participando do evento. E com um tema, assim, que traz tantos desafios para a gente enquanto profissional, né, que é essa relação com o paciente, né, em terminalidade e sua família. E a questão da a família está tão presente, né, que ela foi trazida, ela foi colocada nas apresentações, né, dos colegas. E aí, assim, eu acho que tem algumas questões que a gente tem que começar. Acho que é importante a gente começar inicialmente com o conceito que a gente tem sobre família, sabe? Eu acho que essa pergunta é importante. Cada um que está aí assistindo pudesse pensar um pouquinho, o que é família para mim, tá? O que é que significa família? Se eu fosse fazer um desenho, como a gente faz quando é criança, né? Como é que eu representaria a minha família? E por que isso é importante, né? Eu acho que na segunda questão, a gente já vê assim, o quanto que o conceito que a gente tem de família pode interferir, influenciar na forma como a gente aborda a família do paciente, porque ali assim, quando a gente entra em contato com o paciente e sua família, a gente entra em contato carregando as nossas crenças, a nossa história, né? A nossa vivência na família. E aí a gente se depara com modelos que são diferentes, né? Então, como é que isso interfere nessa relação, tá? E com o paciente em cuidados paliativos, quais são os desafios que a gente encontra, né? Em relação ao paciente e à sua família, o momento em que ela está vivendo. E aí, veja, eu trouxe alguns desenhos aqui, né? Desenhos animados, a gente desde criança entra em contato com uma série de desenhos que retratam, né? Modelos familiares, relações familiares, e aí, assim, hoje a gente encontra uma diversidade. Então, muitas vezes, se eu tenho um modelo de família, assim, bem tradicional, né, muitas vezes eu posso me deparar e me surpreender com modelos que são bem diferentes daqueles com os quais, né, eu convivi. E aí a gente vê que hoje, nessa diversidade, a gente pode ter desde a família, que é o casal com seus filhos, a família extensa, né? Principalmente assim, quando a gente trabalha no SUS, a gente vê muito assim, a família que vive todo mundo junto, né? Os avós, tios, sobrinhos, afilhados. Então, uma família mais extensa, uma família estendida, né? Mas a gente também vê famílias, muitas vezes, quando a gente se depara com idosos, às vezes idosos viúvos, que não têm filhos, ou que os filhos, né, não moram próximos, e a gente vê esse paciente sozinho. Família onde só um dos pais que cuida, né? A família reconstruída, que aí são os pais, vêm de outros casamentos, e trazem outros filhos, a família homoafetiva, a família funcional, assim, pessoas que se cuidam, que estão juntas, mas que não têm laços consanguíneos, né? Então, a gente vê hoje uma diversidade de família. E aí, assim, eu trouxe dois conceitos que eu acho bem, bem interessantes. Um deles, né, de Nathan, ele coloca o seguinte: a família é um modelo universal para o viver. Ela é unidade de crescimento, de experiência, de sucesso e fracasso. Ela é também a unidade de saúde e da doença. Então, assim, a família é o primeiro palco onde a gente vai vivenciar os maiores amores e dores, né? Muitas vezes cenário de traumas, é onde a gente aprende a se relacionar, né? A demonstrar as emoções, como a gente expressa, como a gente lida com as emoções, é na família que a gente vai aprender com essa vivência. E aí um outro conceito também bem interessante, que diz assim, que a família seria grupo de indivíduos unidos por fortes vínculos emocionais, com o senso de pertencer e a inclinação a participar das vidas uns dos outros. A família é quem seus membros dizem que são. Então, assim, muitas vezes a família não está só relacionada aos laços, né, sanguíneos, mas a família é aquela que eu considero, né? Pode não ter nenhum parentesco, mas é com quem eu compartilho, né? É com quem eu vivo afetivamente. Então, para o paciente, ele é que vai dizer para a gente, né, quem é a sua família. E aí, assim, por que é importante conhecer a estrutura da família e o papel que o paciente exerce dentro dela, tá? A gente vai ver, assim, que existem vários estágios dentro do ciclo familiar,
E assim, quem é esse paciente que está adoecido? Quem é esse paciente que está sendo acompanhado, né? É aquele que é o provedor da família, é o pai, muitas vezes assim, é o abusador, muitas vezes assim, é aquela pessoa com a qual os membros da família têm uma relação muito difícil. Uma vez acompanhando um paciente já em cuidados paliativos, né, com a doença bem avançada, e aí num dos atendimentos à família, a filha veio, desabafou, assim, o quanto que era difícil, né, estar cuidando dele naquele momento, além dele ser uma pessoa, assim, bem difícil, temperamento, mas ele foi um pai, assim, que bebia bastante, que agredia os filhos, que batia, inclusive essa filha que mais cuidava dele, era a que mais apanhava, porque muitas vezes ela não aceitava, né, a forma como o pai agredia a mãe, de proibir, inclusive, de ir para a missa. Então, a gente vê assim, como é difícil, muitas vezes, para uma família acompanhar, né, aquele familiar, e como, às vezes, enquanto profissional, a gente não compreende, né, aquela família que não comparece, aquela família que não demonstra interesse, cuidado ou preocupação. E por isso, como é importante a gente entender, né, o papel que essa pessoa desempenhou na família e entender um pouco dessa história, né? Como o Anchieta, inclusive, colocou assim, esse paciente, quando chega para né, a gente está encontrando ele naquele momento, mas ele vem com toda uma história, inclusive, dessas relações familiares, né? E aí, assim, como é que a família é abordada nos cuidados paliativos? Então, assim, a gente sabe que a doença ela é um evento familiar, né? A doença ela não acomete só o paciente, né? A família toda adoece junto, a família toda vai sofrer as consequências do adoecimento, né? As privações que vêm. E aí, assim, nos cuidados paliativos, muitas vezes com a progressão, né, da doença, os doentes eles ficam incapacitados, muitas vezes, de expressar verbalmente, né, as suas necessidades, os seus desejos, e aí vai ser, nesse caso, a família vai ser o único recurso que o profissional de saúde vai ter disponível para entender, para compreender, né, as necessidades, as preferências do paciente. Então, a família passa a ser esse único canal, muitas vezes, de comunicação. E aí, nos cuidados paliativos, né, paciente e família deve sempre ser considerado como uma unidade de cuidado, uma unidade de intervenção, né? Então, assim, isso deve ser visto na rotina. E desde o momento, né, como foi falado também, os cuidados paliativos, ele não entra só no momento em que o paciente não tem mais a perspectiva da cura, né? Mas desde o momento do diagnóstico, né, de uma doença, que é uma doença que ameaça a vida, né? Tanto o paciente como a família estão sendo impactadas, e aí eles já desde esse momento devem ser considerados como essa unidade que merece, que precisa, né, de cuidado e de observação. Então, a família ela precisa ser acolhida nas suas particularidades, envolvida nas decisões, como já foi dito, né, aqui, apoiada em suas dúvidas e esclarecida o tempo todo, para que essa experiência possa ocorrer da forma mais suave possível. Então, por mais difícil que seja, né, a experiência do adoecimento e essa experiência, né, de caminhar para um prognóstico, né, que não traz mais a cura, é importante estar perto da família e entender que, assim, muitas vezes, por mais que a gente explique, né, por conta de todo o contexto, a família, às vezes, precisa que seja repetido, mesmo que aquela explicação tenha sido dada, né, que ela possa ser repetida novamente, porque, às vezes, a família não consegue, às vezes, até pela questão, a gente que trabalha no SUS, né, tem também, muitas vezes, as limitações, ela não consegue entender, compreender a dimensão do que está acontecendo. E aí, assim, é importante que, enquanto profissional também, a gente questione, né, sobre a questão do impacto da doença, não só da doença, como da morte na família. O que é necessário para que a família possa desempenhar o seu papel de cuidador. Eu acho que um dos
principais objetivos nossos, enquanto profissional de saúde, é empoderar essa família, né, dar recursos, recursar essa família para que ela possa desempenhar bem esse papel, né, de cuidar do seu paciente. Como é que a gente pode avaliar a necessidade, né, dos familiares, não só do paciente, mas dos familiares também, né? É possível favorecer a adaptação do luto? Então, assim, nesse processo do adoecimento, dos cuidados paliativos, o paciente está vivendo o seu luto, a família também vive o luto, que a gente chama assim, um luto antecipatório, né? E como que a gente pode estar presente nesse momento, tá? Para poder ajudar, favorecer um luto pós-morte para a família de uma forma mais adaptativa, né? A gente sabe assim, a família está perdendo o paciente, e o paciente, por sua vez, está perdendo, né, a família, o que ele não perde antes, né, com a sua funcionalidade, uma série de coisas que ele vai perdendo, né, por conta das limitações do adoecimento. E, assim, qual a função e o papel, novamente, assim, anterior desse paciente, desse elemento na família, né? É bem importante a gente ver isso, principalmente porque, assim, em cada ciclo de vida da família, né, alguns autores trazem esses 6 estágios, que já foi adaptado, assim, para a realidade brasileira. Em cada estágio desse, a família vai ter desafios, vai ter suas tarefas do próprio desenvolvimento, e aí requer também uma atenção e uma intervenção diferenciada do profissional de saúde. Então, é um jovem solteiro que está em cuidados paliativos, é uma família que não tem filhos, é uma família com crianças pequenas, como às vezes a gente vê, né, por exemplo, na mastologia, acontece muitas vezes a preocupação, né, das mulheres que têm filhos pequenos, né? É uma família com adolescentes, é uma família que está na meia-idade, é uma família no estágio tardio. Então, assim, se é um paciente idoso que a gente atende, e muitas vezes o familiar que cuida desse paciente também é um familiar idoso, né? Às vezes um senhor, seus 90 e poucos anos, tem um filho ou uma filha com seus 70 anos, e às vezes até com doenças também, né? E aí, assim... E, às vezes, ainda são idosos que ainda cuidam de netos, que ainda precisam dar um apoio para os filhos. Então, é importante que a gente não perca de vista que essa família, assim, entender as outras demandas que essa família tem lá fora, né? Que não só é o paciente que está ali internado. E aí a gente vai vendo que... Durante o ciclo, né, de evolução da família, ela vai passar por eventos estressores. E aí a gente pode entender esses estressores, tanto verticais como horizontais, né? Os estressores verticais são aqueles que vêm, né, da família, muitas vezes os segredos familiares, repetições de doenças, de comportamentos. E isso a gente vai ver que esses estressores verticais, é bem interessante quando a gente trabalha com o genograma, né, que é uma dessas ferramentas de avaliação, a gente identifica uma série de comportamentos que são repetitivos, que vão se repetindo, né? E tem aqueles estressores horizontais, que são os inesperados, que vão acontecendo no próprio ciclo de vida dessa família, mortes, separações, muitas vezes assim, a gravidez, o nascimento de um filho também é um estressor, né? E aí, assim, para avaliar o momento em que essa família se encontra, para avaliar essa dinâmica, esses estressores, a gente pode contar com algumas ferramentas, embora assim, que nenhuma ferramenta é mais eficaz do que a própria escuta, né, do profissional que está interagindo com o paciente e sua família. Mas a gente tem um genograma, onde a gente pode ver não só o retrato, né, gráfico dessa família, mas ver também como as relações, como essa família se relaciona. A gente tem o ecomapa, que dá a ideia para a gente do paciente e da sua rede social de apoio, né? Como é que esse paciente, com quem é que ele pode contar, né? Quem é essa rede que ele tem. E o APGAR familiar também, que aí, nesse caso, já seria assim, da perspectiva do paciente, né? Como é que ele vê essa funcionalidade da família? Porque, às vezes, enquanto profissional de saúde, a gente que está de fora, vê um paciente com uma família tão extensa, né? Com tanta gente, com uma rede social que a gente interpreta, né? Como uma rede social de apoio eficaz, mas, às vezes, não é como o paciente sente, né? Não é como ele percebe. Então, o APGAR é bem interessante porque ele
dar essa noção de como é que o paciente percebe essa funcionalidade, né, esse apoio, essa dinâmica da família. E aí ele é utilizado com adulto, com crianças e com adolescentes, né, já tem estudos, mas é bem interessante que a gente possa trabalhar ele com o idoso, né, sem a família presente, mas a gente perceber como é que esse idoso, ele sente, né, essa família, esse apoio familiar. E aí, veja só, existem esses 3 fios evolutivos que é importante a gente estar atento quando a gente vai trabalhar, quando a gente está diante de um paciente, né? Então, assim, existe o ciclo da família, então, em que momento da vida familiar esse paciente se encontra, né? Porque, como eu falei, em cada momento desse ciclo familiar existem as tarefas evolutivas específicas, as demandas, as dificuldades, né? As crises que fazem parte efetiva desse momento. Existe o estágio de desenvolvimento individual no qual o paciente se encontra. Então, assim, é um paciente que está em terminalidade, mas é um idoso, é um adolescente, é uma criança, é um adulto jovem, é um adulto que tem filhos pequenos. Então, em cada fase do desenvolvimento, também vão ter questões bem específicas que vão demandar uma intervenção, né, um acolhimento, uma escuta diferenciada. E em que fase da doença a gente vai encontrar esse paciente, né? Porque se é no momento do diagnóstico, é na fase da crise, né, que seria o momento do diagnóstico, tem toda uma postura, um envolvimento, um impacto nessa família e nesse paciente. É na fase crônica, é na fase do tratamento, né? É muitas vezes o paciente que precisa fazer quimioterapia, o paciente que precisa ficar internado muito tempo, ou é na fase já mesmo da terminalidade, né? Então, veja, é tentar olhar o paciente, mas dentro de todos esses, né, essas fases, esses ciclos no qual ele está vivenciando, né? E aí eu trouxe algumas colocações, eu acredito que muitos já têm ouvido falar, né, de Elizabeth Kübler-Ross. Quando a gente fala de cuidados paliativos, ela foi a psiquiatra que deu voz ao paciente em terminalidade, né? Então, tudo que a gente sabe hoje de como esse paciente vivencia esse momento, né? Foi através dos trabalhos que Kübler-Ross trouxe para a gente. E aí, assim, eu trouxe algumas colocações para a gente refletir um pouco, né? Que ela traz. Então, assim, ela diz o seguinte: quando os problemas do paciente terminam, começa ou continuam da família, e alguns podem ser contornados se forem discutidos antes do paciente falecer. Então, assim, com a morte do paciente, vamos dizer assim, cessa, né, a sua dor total, o seu sofrimento, mas inicia toda uma trajetória da família nesse processo de luto, né? E o quanto que a gente pode evitar lutos complicados, lutos mais difíceis, ou como a gente pode facilitar também o processo, né, do morrer desse paciente, se a gente consegue, desde cedo, dar oportunidade para que para que na dinâmica familiar, essas coisas possam ser faladas, né, o desejo do paciente, a necessidade do paciente, que a família possa expressar também, né, a gente vive muito... com muito medo de expressar as emoções. Então, muitas vezes, o paciente tenta esconder da família a sua tristeza, como ele está sentindo, e a família também, né, tenta esconder do paciente o que ela está sentindo, seus medos, seus receios. Então, o nosso objetivo deve ser sempre ajudar o paciente e sua família a enfrentar juntos a crise, de modo que aceitem simultaneamente a realidade final. Bom, dizer que, assim, que essa aceitação ela vai ocorrer, nem sempre, né? Muitas vezes é difícil, mas que a gente não pode perder de vista esse objetivo da gente, né? De poder facilitar esse diálogo e essa comunicação entre paciente e família. Então, é necessário não nos deixarmos levar por nossos próprios sentimentos quanto ao que é bom e certo para uma determinada pessoa. Então, quando eu falo que quando a gente está ali dentro, né, está ali na intervenção, junto com o paciente e família, muitas vezes, se a gente não está alerta para o que é família para a gente, para as nossas vivências, para os nossos conflitos e nossas dificuldades, a gente termina julgando, né, misturando as nossas dores com o que a família está vivenciando, né? Então, muitas vezes eu vejo naquele paciente, inclusive assim, Ana Cláudia Arantes, ela traz umas coisas bem interessantes em alguns de seus livros, e ela coloca assim, principalmente quando você vai trabalhar com idoso, né? E a gente olha o idoso com muita compaixão, né? E às vezes a gente não entende a dificuldade que a família tem de lidar com aquele idoso, e a gente esquece que, né,
antes de ser idoso, teve toda uma trajetória, né, desse pai ou dessa mãe, né, de como foi a relação com seus filhos. Em geral, temos a tendência a ignorar o quanto de criança existe existe em nós. E aí, veja só, quando a gente está diante de uma doença ameaçadora ou da própria possibilidade, né, dessa terminalidade, da morte, é um momento de frustração, né? E diante da frustração, a gente lança a mão de alguns mecanismos de defesa, né, como agressão. Às vezes a família, o profissional se sente, né, agredido, quando na verdade a família não é pessoalmente ao profissional que a família está dirigindo, às vezes aquela agressão, aquela forma mais agressiva de se colocar, mas é todo o contexto, né? Mas a regressão também é uma forma de lidar com a frustração, né? Então, muitas vezes a gente vê uma família regredida, né? Um paciente regredido, inclusive assim, na regressão do paciente isso é importante, porque ele se permite nessa regressão ser cuidado, né? Porque assim, é uma coisa que eu percebo também muito nas mulheres, na mastologia. Às vezes a mulher está acabou de fazer uma cirurgia, mas ela está lá, no leito, preocupada. E quem vai cuidar do pai, da mãe, do filho, do marido? Então, muitas vezes ela tem essa coisa da cuidadora, e aí ela se faz muito de forte, né? Eu dou conta, eu consigo. E aí, às vezes, ela vem e se queixa que as pessoas não estão dando assistência, né, adequada, que as pessoas não estão chegando junto. Mas, na verdade, ela passa a imagem de que não precisa, né? E às vezes, quando a gente regride, se coloca nessa condição de ser cuidado, isso é importante, tá? Então, como o paciente em fase terminal, né, em fase de terminalidade, ele não pode encarar a morte o tempo todo, o membro da família não pode e nem deve excluir todas as outras interações para ficar exclusivamente ao lado do paciente. Gente, isso também é muito interessante, a gente tem que estar atento a essa família, né? Às vezes, um familiar que é escolhido, né, como o cuidador oficial, é aquele que fica mais tempo, é aquele que muitas vezes assim vai adiar alguns projetos, deixa muitas vezes o trabalho, deixa de fazer outras coisas para viver exclusivamente ali junto do paciente. Ele sofre um risco muito grande de adoecimento, então a gente tem que estar atento também, né? Nem o paciente pode o tempo todo estar encarando a possibilidade da morte. É como a família também, ela precisa de dar continuidade. E às vezes o paciente se ressente, às vezes o paciente não entende, né, que algumas pessoas da família consigam seguir com alguns projetos, mesmo ele estando doente. Mas isso às vezes é saudável e é necessário para que a família continue dando o suporte, né? O período da fase final, né, quando o paciente se desprende paulatinamente, né, do seu mundo, inclusive da família, talvez seja o seja o de desgosto mais profundo, né, momento em que mais a família precisa de apoio. Isso também é interessante, porque veja só, quando o paciente está passando pelo aquele processo mesmo de ter que se desligar, porque veja só, nesse processo, né, da morte, eu preciso me desligar para poder partir em paz. Quanto mais eu alimento, né, essas vivências, mais sofrido fica. E às vezes é um momento que a família recorre muito, né, ao médico, achando que o paciente está deprimido, porque ele não está querendo falar, ele não está querendo conversar, e aí pede para dar uma medicação, né, para o humor mudar. Só que não entende que esse é o momento em que o paciente realmente precisa se desligar para poder partir, né? Então, a gente precisa estar junto da família e poder auxiliar a família nesse momento também, né? E aí, assim, uma coisa muito interessante que são as crianças, né? Elizabeth, inclusive, Kubler-Ross chama atenção para isso, né? As crianças, elas são sempre as esquecidas, e às vezes as esquecidas, não no sentido, assim, da falta de atenção, mas porque a gente acha que a criança, ela não compreende, ela não entende. Então, gosto sempre de enfatizar que quando a gente está cuidando de um paciente, né, é sempre importante a gente saber se tem crianças envolvidas, por exemplo, se tem filhos, se tem netos, se tem crianças que são muito apegadas, porque assim, a criança ela precisa participar desse processo, né? Ela precisa entender o que está acontecendo, até para que não gere tanta, vamos dizer assim, diminuir a probabilidade de gerar ansiedade e às vezes até de lutos complicados, né, posteriormente. Agora, surgiu uma paciente num consultório que ela tem 10 anos e a avó faleceu. E aí, assim, o medo que ela tem agora, né, da morte, de perder outras pessoas, né? Então, assim, muitas vezes a família
para evitar, inclusive assim, para poupar, com a intenção de poupar a criança do sofrimento, ela deixa a criança de lado, quando na verdade a criança precisa participar para entender e junto poder também elaborar, né, seus sentimentos, suas emoções, poder elaborar o seu processo, né, de luto. E aí, assim, eu queria deixar uma série aqui, talvez, né, muitas pessoas aqui acompanham, eu tenho assistido, essa série This Is Us, né, que trabalha muito a questão da família. Desde o início, né, eu não assisti ainda a última temporada, mas diz que, inclusive, nessa questão de cuidados paliativos, né, ela traz uns enfoques bem interessantes e que trabalha assim como é interessante essa dinâmica, né? E como ela pode ajudar na funcionalidade da família ou trazer situações difíceis, tá? E aí eu queria terminar com a frase de Jung, que eu acho assim fantástica, né? Que é: conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. E aí imagine assim, quando a gente está no contexto do paciente e da família, né? Quantas almas ali a gente está em contato. Mas assim, que a gente nunca, não perca de vista assim, que muitas vezes a teoria e a técnica pode vir até, assim, é importante, mas às vezes pode vir até como uma forma de distanciar a gente, né, do paciente, da família, a gente usar como escudo, se preocupar apenas, né, com as teorias, mas a gente sempre desenvolver essa escuta, né, e poder sempre separar, assim, saber o que é meu, as minhas dificuldades e o que o outro, né, está vivenciando, tá? Muito obrigada. Tereza, parabéns, né? Você sempre traz muitas reflexões para a gente nas suas falas. Muito obrigada pela participação. Eu queria que agora Erley finalizasse com seu fechamento desse momento que nós vivemos. Poucas palavras, mas como é que foi para você esse momento que nós vivenciamos hoje à noite? Está sem som. Isso, agora. Perfeito. Estão ouvindo agora? Sim. Perfeito. Inicialmente, agradecer, né, novamente pelo convite, agradecer a professora Maria Tereza e o professor José Anchieta também pelo compartilhamento de conteúdo excelente. Eu tenho um pouquinho menos tempo de carreira do que vocês, mas também compartilho muito da visão do paciente que precisa de um cuidado paliativo, né? Um paciente que precisa de um cuidado mais específico, com uma visão diferente daquela visão que a faculdade está acostumada a nos entregar. Eu, particularmente, tive um pouco de diferença em relação à minha formação, no qual eu tive a possibilidade de, durante os 2 primeiros anos de curso, ter participado de laboratórios de comunicação. Então, acabei tendo muito essa visão também de como lidar com a informação negativa, né? Como passar um conteúdo como passar uma má notícia para um paciente, para um familiar. Também durante todos os 12 períodos que a gente teve, né, os 12 momentos, em cada módulo ali, em cada semestre, eu também tive a oportunidade de poder discutir sempre sobre ética, sempre sobre psicologia, pontos específicos, óbvio, não entrando especificamente em cada área, mas pontuais que podem trazer para a prática médica uma reflexão diferente e que me ajudou muito nesse contexto. Então, assim, o fato de vocês que estão aqui participando do curso hoje poderem estar ouvindo um pouco mais, ainda nessa fase de acadêmicos, ainda nessa fase de internos, sobre o que é um paciente em estágio terminal de doença, como tratar, como abordar a família, conceitos importantes em relação à prática que vocês vão encontrar no dia a dia. Da mesma forma, aí, o paciente que chega na UTI, e vocês podem até pensar assim, vou mais para emergência. Na emergência também chega um paciente terminal. Também chega um paciente que muitas vezes, também chega um paciente que muitas vezes já tem diretrizes definidas. E você chega ali com sua impotência ou prepotência médica e fala, não, mesmo com diretriz definida, eu me sinto seguro e não intubar essa paciente. Vai lá e intuba o paciente. Uma paciente que já estava definida por não intubação, assim, não com procedimentos invasivos e proporcionais. Então, mais uma vez, assim, na minha formação eu tive a oportunidade de ter tido esse contato, e isso eu acho que fez total diferença na minha prática hoje, como médico, principalmente como médico dentro de uma UTI, mas também quero parabenizar a oportunidade de vocês terem sido proporcionados a estarem nesse curso,
justamente para pegar um pouco do que as faculdades, em geral, não costumam falar, e quando falam, abordam ainda de uma forma muito pequena, muito desproporcional ao que vocês vão encontrar como realidade ética, de conflitos éticos no dia a dia, tanto em relação ao próprio paciente, como também em relação ao familiar. Então, deixo aqui meu agradecimento e parabenizo vocês pela presença. Obrigada a você, Erle. Foi excelente a sua colocação. Realmente, esse curso ele veio para colocar uma semente, né? O cuidado paliativo, essa relação do cuidado paliativo com o estudante, assim, traz essa reflexão. E eu acho que o momento da gente aprender isso, da gente conhecer, é exatamente no momento do aprendizado, da academia, né? Quando a gente, como você bem coloca, quando você tem a oportunidade, que ela é mais antes da sua formação, né, da sua formação como médico, está dentro do currículo acadêmico, eu acho que a gente sai um pouco com uma visão melhor, né, desse paciente, desse cuidado, dessa atenção, dessa visão do que é o cuidado paliativo, porque, na verdade, a gente tem ainda muitos conceitos e preconceitos, né? Cuidado paliativo é aquele paciente que está na hora de morrer, então não se faz mais nada, né? Porque foi assim que no passado se aprendeu, né? Ou então medidas desproporcionais, vamos tentar reanimar esse paciente por 40, 50, uma hora, porque eu não posso, ele não pode morrer na minha mão, ele tem que morrer na mão do outro colega, no meu não, porque eu vim para cá para curar, né? Que na verdade a gente tem ainda esses conceitos e preconceitos. Eu aprendi hoje mais do que há muito tempo que eu não tinha tido oportunidade, principalmente, Ellen, que eu comecei minha vida como profissional dentro da UTI, né? E quantas iatrogenias nós cometíamos naquela época, né? Que eu já sou de um tempo mais para trás, né? Então, quantas coisas, quantos pacientes de cuidado paliativo que a gente puxava ele e não vai, comigo você não morre, vai morrer amanhã. Então, eu fui da época que o cuidado paliativo não existia, né? Existia, sim, as iatrogenias, as maleficências, né? E agora, para finalizar, né, Tereza, né, com as suas palavras reflexivas, né, que trazem para a gente muito pensar. Pois é, acho que foi um desafio, né, a gente trazer tanto conteúdo assim em pouco tempo, né? Isso. E aí, assim, foi bem interessante ouvir na fala dos colegas, né, trazer a questão da família, né, que ela está sempre presente. Eu acho que a gente está mudando um pouco esse conceito, porque há um tempo atrás, muitas vezes, a família era tida como algo que atrapalha, né? Atrapalha. Eu me lembro que na maternidade também que eu trabalho, quando disseram que assim ia ter o pai ia poder acompanhar, o pessoal veio logo, vai ser um horror, o pai aqui. Então, muitas vezes, assim, existia um certo preconceito, né, de trazer essa família. E hoje é bem importante esse olhar de trazer a família para junto, mas de também a gente poder refletir todos esses significados, né, que tem para a gente a família, as nossas vivências, para que a gente não seja, vamos dizer assim, não queira que o paciente reflita, né, ou a família, o nosso modelo, né, a nossa experiência, mas que a gente possa ser um espaço para observar e para ajudá-los nessa dinâmica, né, nesse momento tão difícil que eles possam poder vivenciar, né, da forma mais leve possível. Então, eu queria agradecer né, a oportunidade de estar junto e estar escutando os colegas também. Foi muito bom. Obrigada. Então, eu também quero agradecer a cada um em especial e dizer que foi uma honra, né? Tudo acontece porque existe um motivo, né? Não era para estar nessa mesa. Quem viria era o doutor Sabá ou então Fábia. Os dois tiveram que viajar e eu me deram esse presente, né? De estar ouvindo vocês, dialogando com vocês. Então, muito obrigada. Foi uma honra fazer parte dessa mesa tão brilhante, com muitos amigos e com uma pessoa que eu tenho muito carinho por cada um de vocês. Então, muito obrigada, boa noite a todos e, assim, um bom final de semana, né? Restinho de semana que a gente está no meio, né? Obrigada e espero tê-los em alguma outra oportunidade, né? Que eu vou estar com os celulares de vocês e, quem sabe, né? Vocês podem engrossar
as nossas aulas, os nossos momentos de academia, tá? Muito obrigada a todos e boa noite. Boa noite a todos que nos escutaram, né? Espero que tenham aproveitado bastante. Boa noite. Beijo grande.